2030 não é o futuro, é o que você está construindo agora sem perceber. O mundo não vai virar do avesso em 2030. Ele já está virando agora, só que em câmera lenta. E o perigo é esse: quando você percebe, já ficou caro para ajustar, principalmente na sua equipe. Nesse vídeo eu vou te mostrar as tendências que já estão moldando 2030, mas com um filtro que empresário entende. O que muda no caixa, na operação, na produtividade e na capacidade do seu time. Nada de futurologia de internet. Aqui é conversa de sócio. O que está acontecendo, por que está acontecendo e como você se prepara sem entrar em pânico nem gastar à toa. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o erro mais comum que eu vejo em empresas. Elas tentam se modernizar comprando ferramentas, mas esquecem de preparar as pessoas. E aí a tecnologia vira enfeite caro. Vamos começar pelo motor de tudo: tecnologia. Muita gente fala de inteligência artificial como se fosse um assunto de TI, mas na prática ela virou uma mudança de base, tipo quando a internet virou rotina. No começo parecia opcional, depois virou obrigatório. Estima-se que a IA generativa e agentes autônomos têm o potencial de automatizar até 57% das horas de trabalho nos Estados Unidos. Além disso, pesquisas indicam que até 2030 o tempo dedicado a habilidades tecnológicas avançadas aumentará em 50%, enquanto as atividades repetitivas serão significativamente reduzidas. O problema: a maioria das empresas está tentando acompanhar só na superfície. Usa a ferramenta aqui, automatiza ali, faz um teste acolá, e é aí que mora o risco. Tecnologia avança no ritmo dela. A empresa avança no ritmo da cultura interna. E a cultura interna é gente. Se sua equipe não acompanha, você cria um gap perigoso. Processos mais rápidos na teoria, equipe mais lenta na prática, decisões piores com mais dados e retrabalho com ferramentas novas. A solução: a pergunta não é qual a ferramenta que eu compro. A pergunta é qual rotina eu preciso atualizar para esse chão novo. E calma, isso não é virar uma empresa de tecnologia. É parar de operar como se tecnologia fosse um acessório. Daqui a pouco eu vou te mostrar como esse gap aparece no dia a dia. Reuniões demais, urgência demais e produtividade que não sobe. Mas antes, quando falam futuro do trabalho, muita gente pensa remoto, híbrido, escritório bonito. Isso é a casca. O centro da história é outro. As funções estão sendo reconfiguradas. O relatório Future of Jobs 2025 do Fórum Econômico Mundial confirma essa tendência, revelando que os empregadores esperam que 39% das competências essenciais dos trabalhadores mudem até 2030. As 5 principais habilidades que estarão em alta em 2030 incluem pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência ou flexibilidade, alfabetização tecnológica e liderança ou influência social. Só que muitas equipes foram treinadas para o operacional, e aí a empresa cobra estratégia de quem nunca foi preparado para isso. O resultado: o colaborador vira um apagador de incêndio premium. Trabalha o dia inteiro, resolve urgência, responde mensagem e não produz profundidade. O gestor vira pessoa do microgerenciamento. Acompanha tudo, mas decide pouco. E isso não é culpa de ninguém. É mudança estrutural acontecendo sem treinamento estruturado. Se tarefas operacionais serão cada vez mais automatizadas, então você precisa treinar o time para interpretar dados, priorizar melhor, escrever melhor, decidir melhor e trabalhar com foco e método, porque a diferença entre empresa que cresce e empresa que se enrola não é só tecnologia, é a capacidade de adaptação. Agora vem um ponto que quase ninguém coloca no planejamento estratégico: comportamento. Hiperconectividade mudou o cérebro do trabalho. A atenção ficou fragmentada. O consumo de informação ficou acelerado. As pessoas estão sempre meio ligadas. Estudos sobre o impacto da vida digital concordam com essa preocupação. Especialistas alertam que as tecnologias digitais tornaram mais difícil manter o foco e dedicar atenção
alimentação sustentada, o que interfere no trabalho. A pesquisa também sugere que a economia da atenção e a constante demanda por respostas rápidas estão corroendo a capacidade de realizar o trabalho profundo, que é crucial para o desenvolvimento de estratégias e a inovação. Num ambiente assim, foco profundo vira raridade. E foco profundo é onde mora o trabalho de valor, que é planejar, analisar, revisar, negociar, criar e decidir. Sem foco, você tem volume, mas não tem impacto. E aí aparece o teatro corporativo moderno, com mais reuniões, mais mensagens, mais urgência e menos entrega estratégica. Empresas vão ter que fazer uma coisa que parece simples, mas é revolucionária hoje: criar método de trabalho saudável e produtivo no digital. E isso não nasce com discurso, nasce com regras, rotina, treinamento e liderança alinhada. E eu vou te mostrar já uma mudança que vai separar as empresas modernas de verdade das empresas modernas de Instagram: governança e responsabilidade. Mas antes, vamos falar de economia sem complicar. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, enfatiza a necessidade urgente de investimentos estratégicos para facilitar a digitalização e a transição verde até 2030, alertando que empresas que não se adaptarem enfrentarão custos operacionais e regulatórios crescentes. O Banco Mundial complementa essa visão, reforçando que a expansão do acesso à energia e à tecnologia digital é um motor fundamental para a criação de empregos e o aumento da produtividade na próxima década. O que isso significa na prática para o empresário? Significa que vai ganhar espaço quem toma decisão mais rápido, quem usa dados melhor, quem opera com eficiência, quem consegue inovar sem quebrar a casa e quem mantém a empresa confiável para clientes, parceiros e investidores. O problema é que muitas empresas ainda operam com custo invisível alto de retrabalho, processos manuais, falhas de comunicação, falta de padrão e falta de clareza do que é prioridade. Quando o mercado aperta, e ele aperta, essas empresas sentem primeiro. E tem outra: modelos de consumo mudam, comércio digital cresce, a comparação fica instantânea, reputação vira ativo. A empresa precisa ficar mais orientada por dados e menos orientada por achismo. Só que, de novo, isso volta para a gente, porque a empresa orientada por dados não é software, é equipe que sabe ler, interpretar, registrar e decidir com método. Agora, o ponto que muita empresa só entende quando dói: maturidade organizacional. A liderança adaptativa tornou-se indispensável. Líderes são incentivados a pensar além do seu domínio, desafiar suposições e guiar equipes com clareza em ambiente de alta complexidade. Além, a tendência para 2026 e anos seguintes foca em transparência radical e conformidade com elementos cruciais para a reputação e segurança jurídica das organizações. O problema, muitas vezes, é que a empresa cresce, mas os processos não crescem junto. Aí começa a fase das dores, com decisões mal registradas, riscos trabalhistas e reputacionais, insegurança jurídica operacional, ruído interno e queda da confiança do time e do mercado. Reconhecer que governança não é burocracia bonita é o que dá previsibilidade e segurança para crescer. E sim, isso também é treinamento, porque não adianta ter política escrita se ninguém sabe aplicar. E agora eu vou conectar tudo isso no ponto mais importante. 2030 não depende de relatório, depende do que sua empresa treina hoje. Agora vem um ponto que eu quero que você grave. 2030 não é um marco isolado, é o resultado do que você está fazendo com a sua equipe em 2026, 2027, 2028. E aqui está o erro mais caro que eu vejo em empresas. Elas tentam se preparar para o futuro comprando ferramenta sem preparar o time. A empresa implementa tecnologia, plataforma, automação, mas o time não tem método de trabalho atualizado, clareza de prioridade, habilidade digital aplicada, padrão de processo e cultura de decisão. Resultado: a empresa fica moderna por fora e antiga por dentro. Quando a gente aplica programas de capacitação corporativa bem desenhados, do básico ao avançado, por área e por maturidade, o ganho aparece
acontece onde o empresário sente a produtividade real. Menos retrabalho, melhor tomada de decisão, mais alinhamento de liderança e mais velocidade de execução com segurança. E isso não é genérico, é sob medida para cada CNPJ, cada operação e cada dor. O mundo até 2030 não vai ser definido por uma única tendência, vai ser definido pela convergência delas: tecnologia, economia, comportamento, trabalho, governança, sustentabilidade. A pergunta estratégica não é como será 2030? A pergunta é: o que minha empresa está fazendo hoje para não ser atropelada amanhã? 2030 não é uma data no calendário, é o reflexo do quanto sua empresa treina, ajusta e evolui agora. E eu deixo a reflexão final: você está se preparando para um mundo que está sendo construído ou ainda está operando como se o mundo antigo fosse voltar? Te vejo em um próximo vídeo.